Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Todos os senhores que são inscritos no nosso canal, anotações de processo civil. Se você ainda não é, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior aqui do nosso vídeo. Depois você se inscreve, depois você ativa o sininho do YouTube, que aí com isso você vai se inscrever no nosso canal e também ativar as notificações dos vídeos que constantemente, quase que diariamente, são disponibilizados aqui para os senhores no trato do direito como um todo e processo civil mais detidamente. Você pode também visitar a plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br. Lá nós disponibilizamos alguns cursos gratuitos para os senhores com a emissão de certificados inclusive. arturvieiracursos.com.br, o Arthur sem H, tá certo? Bom, no vídeo de hoje nós vamos complementar a análise a respeito dos requisitos da petição inicial. Nos vídeos anteriores nós já fizemos um vídeo sobre noções introdutórias sobre a petição inicial. Nós já fizemos um outro vídeo sobre os incisos 1º e 2º do artigo 319 do CPC, a indicação do juízo competente e a qualificação das partes. E nós analisamos o inciso 2º com os parágrafos 1º, 2º e 3º desse 319 também. Fizemos um outro vídeo para tratar dos incisos 3º, 4º, pulamos o 4º, vimos o 5º, 6º e 7º. Então no vídeo anterior nós vimos a causa de pedir, a indicação do valor da causa, a indicação das provas que pretende produzir e a manifestação, a indicação do autor se ele deseja ou não comparecer na audiência de conciliação e mediação. Ficou faltando, como nós falamos no vídeo anterior, o trato do pedido. E eu deixei para tratar o pedido aqui com os senhores de modo separado, porque o pedido ele demanda uma análise mais minuciosa. Senhores verão que nós temos bastante coisa aqui para ver a respeito do pedido. Inicialmente, por que o pedido ele tem esse trato mais minucioso? Eu já disse isso no vídeo passado, porque toda a estrutura da demanda, toda a estrutura da petição inicial, ela gira em torno do pedido. Se formos analisar do ponto de vista semântico, demandar significa pedir. Então, quando uma pessoa formula uma demanda, uma pretensão em juízo, o que ela está fazendo é justamente formulando pedido em face de uma outra pessoa. Então, quando a gente trata dos elementos que identificam a demanda, quais são os elementos que identificam a demanda? Tópico que nós enfrentamos lá na aula de TGP, na aula de ação. Os elementos que identificam a demanda são partes, causa de pedir e pedido. Quanto às partes, nós temos uma parte que pede, a demandante, e outra parte contra quem se pede, a parte demandada. Uma parte formula a pretensão em juízo, uma outra parte vê contra si uma pretensão sendo formulada. E o que é a causa de pedir? É o motivo do processo, é a justificativa, é a causa do processo. É o motivo que leva a pedir, é a causa de pedir, é o porquê do processo. Então nós temos as partes que se relacionam com o pedido, uma parte que pede e outra parte contra quem se pede. Nós temos a causa de pedir, que se relaciona com o pedido. E nós temos o pedido. Então, na verdade, o pedido ele é a grande cereja do bolo do processo como um todo e da petição inicial especificamente. Então, eu destacava para vocês no vídeo passado que dentre os diversos incisos do artigo 319, inegavelmente, tem alguns deles que têm um conteúdo mais importante, pelo menos do ponto de vista dogmático, vamos assim dizer, teórico. São eles os incisos 2º, 3º e 4º, que tratam justamente desses elementos que identificam a demanda, partes, causa de pedir e pedido. Então, os incisos 2º, 3º e 4º, eles são a espinha dorsal da demanda como um todo, formulada pelo autor. E isso é extraído da petição inicial. Tá certo? Com relação ao pedido, mais detidamente, nós temos alguns pontos a enfrentar aqui, alguns pontos importantes. Primeira consideração importante é o princípio da congruência, princípio da adstrição, ou princípio da correlação. Nós vamos encontrar referência a esse princípio nos artigos 141 e 492
artigo 141 vai dizer assim: o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Então vejam, senhores, o artigo é claro ao afirmar: o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes. Então, a grande verdade é que a petição inicial, especificamente por meio do pedido, ela serve para limitar o exercício da função jurisdicional. Ora, se a função jurisdicional tem como uma das suas principais características a inércia, é o autor quem determina, se é o autor que retira o Estado juiz da inércia, quando ele formula a pretensão, quando ele exerce o direito constitucional de ação, quando ele apresenta a sua demanda, é ele também, por meio do pedido, que vai consignar, que vai deixar claro, que vai expor quais são os limites da atuação legítima do órgão jurisdicional. Então, vejam, essa característica da inércia da jurisdição, ela subsiste, mesmo depois da demanda. O Estado juiz continua inerte naquilo que ele não foi demandado, naquela parcela em que não foi formulado a pedido, mesmo que o Estado juiz ache, venha a entender que ele concederia tal providência se ela tivesse sido pedida. Em regra, se ela não foi, ele não pode. Isto é o princípio da congruência, da distrição ou da correlação. Então, o pedido ele limita, ele acaba bitolando a jurisdição, a sentença. E também temos o artigo 492. Vimos o 141, vamos ao 492, que dispõe: é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantia superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Então, esses artigos 141 e 492 deixam bem claro para a gente que o Estado juiz ele está limitado, ele está vinculado ao que foi pedido. Há, portanto, uma necessária correlação, deve ter uma congruência entre a sentença e o pedido. Tá certo? Bom, segunda consideração. O pedido ele deve ser certo. Veja que o 319, no inciso 4º, acabou que nós não lemos, né? Diz lá o 319, inciso 4º. A petição inicial indicará, inciso 4º, o pedido com as suas especificações. Que especificações são essas? E aí nós veremos que a partir do artigo 322, nós temos uma seção segunda, que vai do 322 até o 329, que se dedica exclusivamente ao trato do pedido. Então, nós temos aqui 9 artigos dedicados à análise do pedido. Então, veja como é que ele é realmente algo relevante para o processo como um todo e para a petição inicial especificamente. Então, a primeira consideração é que o pedido deve ser certo. Essa, inclusive, é a redação do artigo 322. O pedido deve ser certo. No que consiste pedido certo? Pedido certo, senhores, é aquele pedido expresso. Pedido certo significa pedido expresso. Para que seja pedido, para que seja considerado pedido, em regra, a princípio, aquilo deve constar da petição inicial como tal. Aquilo deve constar como pedido. 322 caput. O pedido deve ser certo. Acontece que nós temos algumas exceções. E quais são essas exceções? Essas exceções são consideradas, são chamadas de pedidos implícitos. Pedidos implícitos. E aonde é que estão os pedidos implícitos? Pedidos implícitos estão nos parágrafos do artigo 322, também no artigo 323. Vamos ficar lendo aqui todos os dispositivos de lei. Eu fiz vou tratar para o senhor de forma mais resumida, tá? Do que consta na lei. Então, a primeira exceção. O que se considera pedido implícito? Juros e correção monetária. Então, a parte vai a juízo pedindo a condenação de uma certa quantia que correspondia ao valor de R$1.000 em janeiro do ano X. Aí sobrevém a sentença
que condena o réu ao pagamento daqueles R$1.000 que foi pedido. Veja, foi pedida a condenação de R$1.000. Tá? O juiz condena, portanto, ao pagamento de R$1.000, se ele entende que o pedido deve ser julgado procedente. Acontece que entre aquele ano X de início do processo até a sentença sobrevieram 10 anos. Passaram 10 anos no transcurso do processo de conhecimento. É claro que a parte tem que pedir que quando o juiz venha a proferir a sentença, que o juiz também aplique ali a atualização do valor da moeda, juros e correção monetária. Se a parte pediu, o pedido será expresso, o pedido será certo. E se a parte não pedir? Se a parte não pedir, o artigo 322, parágrafo 1º, diz que aquilo está implicitamente pedido. Então, mesmo que a parte não peça, quando o juiz condena o pagamento de R$1.000, leia-se R$1.000 acrescido de juros e correção monetária. Segunda exceção. A segunda exceção é a possibilidade do juiz condenar o sucumbente ao pagamento das custas e as despesas processuais. Então veja, se o autor pediu que o réu venha a ser condenado ao pagamento das custas processuais, que o autor até eventualmente já antecipou ou não, se foi beneficiário da JG, o juiz vai condenar o réu ao pagamento por meio de um pedido certo, pedido expresso. Mas se o autor não formula esse pedido expressamente, o que a lei diz? Que mesmo que o autor não venha a pedir expressamente, isso será considerado um pedido implícito. Então o juiz deve tratar a respeito da obrigação do réu ressarcir as custas processuais. Terceira exceção, honorários sucumbenciais. Mesmo que a parte e seu advogado não tenha formulado o pedido no sentido de condenar o réu, condenar o sucumbente, né, seu autor eventualmente, mesmo que a parte não tenha solicitado a condenação do sucumbente ao pagamento de honorários sucumbenciais, aquela parcela que é destinada ao advogado da parte, mesmo que não se tenha sido formulado esse pedido expressamente, a lei determina que esse pedido será considerado como implicitamente. Nós vamos extrair isto do artigo 322, parágrafo 1º, e aí eu penso que com isso a gente possa ler o parágrafo 1º. Diz lá o parágrafo 1º do 322. Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. Inclusive os honorários advocatícios. Também o artigo 85, que é o que trata justamente dos honorários advocatícios, também o artigo 85, ele já dispunha a respeito. E o artigo 85 tratava desta temática por meio do parágrafo 18. Artigo 85, parágrafo 18. Esse artigo ele tem curiosos 19 parágrafos. Curiosamente, ele tem 19 parágrafos. Parágrafo 18 do artigo 85. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível a ação autônoma para sua definição e cobrança. Então, há um direito autônomo do advogado, constando expressamente da decisão ou não. Enquanto a decisão não transitar em julgado, o advogado ele pode, portanto, executar. Se a decisão já houver transitado em julgado, ele pode propor uma demanda autônoma nesse sentido de fazer valer esse direito da execução da quantia. Certo? Com isso, senhores, com essa previsão do artigo 322, parágrafo 1º, e o artigo 85, parágrafo 18, é importante isso. Nós tivemos a superação da súmula 453 do STJ. A súmula 453 do STJ dispunha justamente de modo distinto. Dizia que os honorários sucumbenciais devem vir expressos na decisão, sob pena de não se ter o direito do advogado perquerir, receber aquela quantia. Tá? Quarta exceção. Então, quarta hipótese de pedido implícito. É o que consta do artigo 300
322, parágrafo 2º. 322, parágrafo 2º. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Então aqui nós temos já algo que é mais, vamos dizer, mais fluido, mais complicado um pouco. Nós vamos chegar até um pedido, levando em consideração não aquilo que está expressamente contido lá no capítulo, lá no pedido da parte. Nós vamos levar em consideração o conjunto da petição inicial. Nós vamos levar em consideração o conjunto da postulação. E vejam que o artigo 489, parágrafo 3º, artigo 489, parágrafo 3º, vai dizer algo parecido agora em relação à sentença. Nós estamos analisando a petição inicial e o pedido. Mas em relação à sentença, às decisões, de modo geral, nós temos algo parecido. Diz lá, 489, parágrafo 3º. A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. Então veja que um primeiro elemento é a boa-fé. Nós devemos extrair ali um comportamento da parte que não tenha sido contraditório. Um comportamento da parte, então veja que quando se fala em boa-fé, é sempre a boa-fé considerada a boa-fé objetiva, que não demanda intenção, que é algo subjetivo. Não é psique, intenção. É comportamento. Então deve ser extraído um comportamento da parte que não seja contraditório, um comportamento probo, um comportamento que não venha a gerar expectativa em sentido diverso na parte contrária. Tá? Então, com relação ao pedido na petição inicial, você imagina que durante toda a petição inicial, o autor venha a dizer que ele sofreu um prejuízo de 10 mil reais. 10 mil reais. E aí o réu lhe provocou um prejuízo de 10 mil reais. E aí o que está lhe movendo a vir a juízo é a reparação dos seus danos de 10 mil reais. Que conforme se vê das notas que se juntam às folhas X, as notas acostadas na petição inicial, somadas, uma dá 4 mil, a outra dá 2 mil, a outra dá 4 mil. Somadas, soma-se o prejuízo de 10 mil reais. Durante toda a petição inicial, ele passa a entender que ele sofreu um prejuízo de 10 mil reais. E aí no final ele vem formulando o pedido que o réu seja condenado a ressarcir todo o seu prejuízo. E ele deve, portanto, ser condenado ao pagamento de 1.000 reais. Veja, faltou um zero ali. Na correria, na hora de botar o zero, ele botou um zero a menos. E aí ele viu lá, 1.000, escreveu 1.000 reais. Quando na verdade eram 10 mil reais. Faz diferença? Toda a diferença. Enorme diferença. E se você for analisar o conjunto da petição inicial, você consegue extrair claramente que o autor se referia a 10 mil reais. E por um equívoco material, ele se referia a 1.000 reais. O artigo 322, parágrafo 2º, salvaria ele. Salva, tá? A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação, desde que observado o princípio da boa-fé. Quanto a esta quarta exceção, nós temos aqui alguns enunciados lá do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Alguns enunciados do FPPC. Então nós temos aqui que analisar o enunciado 285 do FPPC. A interpretação do pedido e dos atos postulatórios em geral deve levar em consideração a vontade da parte, aplicando-se o artigo 112 do Código Civil. Deve levar em consideração a vontade da parte. Enunciado 286 do FPPC, do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Enunciado 286. Aplica-se o parágrafo 2º do artigo 322, que é esse que nós estamos vendo, a interpretação de todos os atos postulatórios. Veja que o parágrafo 2º do 322 é específico quanto ao pedido na petição inicial. E aí esse enunciado vem a conceder uma interpretação extensiva.
a todos os atos postulatórios, inclusive da contestação e do recurso, também do recurso. E também o enunciado de número 378 do FPPC, que se relaciona à boa-fé. Enunciado 378 do FPPC. A boa-fé processual orienta a interpretação da postulação e da sentença. Permite a reprimenda do abuso de direito processual e das condutas dolosas de todos os sujeitos processuais e veda seus comportamentos contraditórios. Então é mais a parte inicial. A boa-fé processual orienta a interpretação da postulação e da sentença. Esse artigo 322, parágrafo 2º, e também o 489, parágrafo 3º, que eu fiz menção ainda há pouco para os senhores. Nós temos também o enunciado número 1 do CJF. Enunciado 1 do CJF, ele diz que a verificação da violação à boa-fé objetiva dispensa a comprovação do ônibus do sujeito processual. Isso que eu vinha falando para os senhores, quando se fala em boa-fé hoje em dia, não é a boa-fé mais subjetiva, da intenção de causar ou não dano, é uma análise comportamental, uma análise, portanto, objetiva, comportamento exteriorizado. Tá bom? Com isso a gente acaba essa análise do pedido certo, né? das exceções do pedido certo? Não, tem mais coisa. Temos uma quinta exceção, que é a possibilidade do juiz decidir de ofício, quer dizer, mesmo que não tenha sido provocado, as questões de ordem pública. Então, quando o juiz está diante de uma questão de ordem pública, condições da ação, pressupostos processuais, prescrição, decadência, mesmo que nenhuma das partes tenha um alegado, nem o autor na petição inicial, nem o réu na contestação, na reconvenção, nem em nenhum outro momento do processo, o juiz pode alegar, o juiz pode proferir, o juiz não alega, o juiz pode proferir decisão com base naquela questão de ordem pública. Então, evidentemente, a questão de ordem pública é uma exceção ao pedido certo. Não é nem aqui um pedido implícito. Aqui já é uma outra lógica. Não é que há um pedido implícito. É uma possibilidade do ordenamento jurídico, concede ao juiz que profira decisão com base em questão de ordem pública, justamente porque, sendo uma questão de ordem pública, deve prevalecer em relação aos interesses particulares das partes. O que tem que ser consignado aqui é o seguinte: o juiz pode decidir questões de ordem pública de ofício, mesmo que as partes não tenham solicitado? Pode. Só que ao fazer isso, ele deve observar o artigo 10 do CPC. Né? Decidir de ofício é uma coisa. Agora, ele decidir sem que as partes tenham oportunidade de se manifestar a respeito é muito diferente. Então vejam o artigo 10. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Decidir de ofício é uma coisa, é a possibilidade do juiz decidir independente da parte ter alegado. Uma outra coisa diferente é você suprimir a possibilidade da parte exercer o contraditório sobre aquela alegação. Então o juiz não pode proferir decisão sem que antes tenha dado à parte a oportunidade de se manifestar. Como que ele vai fazer isso? Vendo a incidência de uma questão de ordem pública no processo, sem que nenhuma das partes tenha se manifestado, ele profere um despacho. Manifestem-se as partes sobre a legitimidade do réu. Manifestem-se as partes sobre a ocorrência da decadência, para que as partes tenham oportunidade de tentar convencer o juízo de algo no sentido contrário. E aí, uma última exceção ao pedido certo. Então veja que nós temos bastante coisa especificamente sobre o pedido certo. Uma última exceção sobre o pedido certo é o que está no artigo 323. São as prestações periódicas. Artigo 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação e prestações sucessivas ou periódicas, são aquelas obrigações de trato sucessivo, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Exemplo clássico: ação de alimentos. O menor vai a juízo em face do seu pai pleiteando o pagamento dos alimentos que estão em atraso.
mas ele vai formulando, ele vai solicitando o pagamento até a data da petição inicial, que é o que está descumprido até então. Só que o juiz vem a proferir a sentença 2 anos depois. E aí ele vai julgar só aquilo da petição, só até a petição inicial. Nesses 2 anos que o processo tramitaram, o réu também não pagou nada de prestação alimentícia. É claro que as prestações que continuaram se vencendo no curso do processo estão implicitamente incluídas no pedido. Ação de despejo por falta de pagamento. O réu está sendo solicitado seu despejo porque ele não pagou as prestações do último ano do aluguel. O processo demora 5 anos. Quando o juiz vai julgar, ele vai condenar o réu ao pagamento de 1 ano de aluguel? Não, né? O pagamento de 6 anos de aluguel. Aquele 1 ano antes da petição inicial, mais as prestações que se venceram no curso dos 5 anos do processo, ele não pagou nenhum. Tá bom? Então, as prestações que se vencem no curso do processo, tratando-se de prestações de trato sucessivo, consideram-se incluídas na petição inicial, no pedido. Com isso, a gente acaba, agora sim, a análise do pedido, dos pedidos dos pedidos implícitos. Nós temos o pedido certo, artigo 322, e a exceção são os pedidos implícitos. Nós vimos aqui 6 possibilidades de pedido implícito. Um terceiro item quanto ao pedido é o que consta do artigo 324. Dispõe o artigo 324, e essa já é uma outra consideração. Terceiro ponto dessa nossa análise. Artigo 324, o pedido deve ser determinado. O pedido deve ser determinado. O que significa pedido determinado? Além do pedido ser certo, expresso, o pedido deve ser determinado. A parte tem que indicar determinadamente, especificadamente, o que ela quer. Então, em primeiro lugar, ela tem que formular pedido expressamente. E ela tem que delimitar a quantificação, por exemplo. Ela tem que dizer ao juiz que ela quer uma sentença condenatória e que o réu seja condenado a pagar 10 mil reais, 5 mil reais. Então, a parte não pode formular pretensão em juízo pedindo assim, Vossa Excelência, vê aí o que dá para fazer, o que o senhor fizer, eu aceito. Claro que não, né? Porque nós vimos lá o princípio da congruência. O exercício da jurisdição está limitado ao que é pedido. Aquilo que não é pedido, aquilo que não consta expressamente do pedido, a jurisdição continua inerte. O juiz continua sem poder agir de ofício. Então, sendo assim, a parte tem que delimitar claramente aquilo que ela pretende por meio do seu pedido. O pedido, além de ser certo, deve ser determinado, definido quanto à sua extensão, quantificação, qualidade do bem jurídico da vida que está sendo pleiteado. Tá certo? Mas essa também é a regra. Nós temos exceção quanto a esse pedido determinado? Temos. É o que se extrai do parágrafo 1º do artigo 324. O pedido deve ser determinado, em regra. Excepcionalmente, admite-se o que se chama de pedido genérico. Está no parágrafo 1º. É lícito, porém, formular pedido genérico. Quando que se pode formular pedido genérico? E aí, um pedido genérico ele não é determinado. A parte vai a juízo não em relação a um bem específico, mas em relação a algo que é genérico. Quando? Primeira hipótese, inciso 1º, nas ações universais. Se o autor não puder individuar os bens demandados. Exemplo clássico de ação universal, inventário e partilha. Tá? Outro exemplo, o autor que vai a juízo pedindo uma biblioteca, não é um livro específico determinado. Ele está pedindo um acervo, uma universalidade de bens. Tá? Então não é possível individuar os bens demandados. Inciso 2º, quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato. Exemplo clássico de atropelamento. O réu que continua ainda se submetendo a tratamentos de saúde. O réu propõe a demanda quando ele ainda está no CTI, passa a procuração para o advogado está tratando das questões jurídicas. Só que ele ainda não sabe quanto que ele vai submeter para fins de fisioterapia. Então, ele vai delimitar de forma determinada e expressa aquilo que ele já sabe, o dano que ele sofreu, mas vai deixar claro para o juiz que certos pedidos ele vai ter que formular de modo genérico. O processo vai andar e nós veremos, inclusive, lá na frente, o artigo
491, ele vai tratar justamente da hipótese do que se chama de sentença ilíquida. Em regra, a sentença deve ser líquida, mas justamente nesses casos de pedido genérico, quando do proferimento da sentença, da prolação da sentença, essas causas de indefinição, o autor ainda se submete ao tratamento, o juiz pode proferir o que se chama de sentença ilíquida. Se os demais elementos da responsabilidade civil já estão consignados, se ele já consegue afirmar a autoria, o nexo de causalidade, ele pode condenar o réu ao pagamento de uma quantia que ele não sabe ainda. Não sabe ainda porque o autor ainda não definiu qual é a extensão do seu dano. Tá? E o último inciso, 324, parágrafo 1º, inciso 3º. Quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Então, uma prova, o autor nem sabe bem qual é a extensão do dano, porque a difamação por meio de um bilhete, da carta, está com o réu. Então, o autor ficou sabendo, o autor tem ciência de um certo conteúdo que estava na internet e foi retirado. E o documento está em posse do réu. O autor vai a juízo, em primeiro lugar, pedindo a exibição daquele documento. E aí, a depender da análise daquilo que vai vir, ele vai formular o seu pedido determinado. Então, quando a prática de um ato está ao encargo do réu, isso impede ao autor que formule o pedido por hora determinado, ele vai formular o pedido genérico. São essas as hipóteses excepcionais. Bom, quarto item, quarto tópico relacionado ao pedido. Assim como a causa de pedir, que nós vimos no vídeo anterior, também o pedido ele se subdivide em relação a duas categorias. Nós temos o que se chama de pedido mediato e temos também o pedido imediato. Nós vimos que a causa de pedir pode ser próxima ou remota, né? O pedido ele pode ser mediato ou mediato. O que é o pedido imediato? Imediato é aquilo que você vê imediatamente. Aquilo que você vê em primeiro lugar. Pedido imediato é aquele que chega primeiro. Pedido imediato é a tutela jurisdicional. Quando a parte vai a juízo, ela sempre vai a juízo pedindo uma providência ao Estado juiz para que, por meio dessa providência, algo lhe seja concedido. Então, a primeira coisa que se pede é essa providência. Essa providência tem o nome, tutela jurisdicional. Então, silêncio, condene o réu a me pagar 10 mil reais. Qual é o pedido imediato? Sentença condenatória. Tutela jurisdicional. E o que é o pedido imediato? É aquilo que está dentro da tutela jurisdicional. É aquilo que vem imediatamente, é aquilo que vem contido em algo que é imediato. Então, o pedido imediato é o bem da vida que se pleiteia proteção. Silêncio, condene o réu a me pagar 10 mil reais. Pedido imediato, sentença condenatória. Pedido imediato, 10 mil reais. Tá? Excelência, eu quero que Vossa Excelência constitua o vínculo de paternidade entre eu e o réu. Pedido imediato, sentença constitutiva. Pedido imediato, em primeiro lugar, sentença constitutiva. Pedido imediato, relação de paternidade. Então, sempre o pedido imediato é aquilo que vem primeiro, é a tutela jurisdicional. E o pedido imediato é aquilo que vem dentro dela, é o bem da vida que você quer, proteção. Quinto tópico relacionado ao pedido. Quinto tópico relacionado ao pedido, cumulação de pedidos. É possível que se formule uma demanda simples, com apenas um pedido, como também é possível, e é o mais comum na prática, que se formule demandas cumuladas. Um único processo em que você, na petição inicial, formula mais de um pedido. Quais são os elementos que identificam a demanda? Partes, causa de pedir e pedido. Nós temos 4 pedidos diferentes, nós temos, na verdade, 4 demandas que foram juntadas num processo só, numa petição inicial só. A acumulação ela pode ser subjetiva, quando nós temos mais de um autor, mais de um réu demandando em conjunto, que é o litisconsórcio, como a acumulação pode ser objetiva, quando nós temos causa de perdas distintas ou quando nós temos pedidos distintos. E o que nós estamos analisando aqui nesse momento são as hipóteses de pedidos, acumulação de demandas
por meio dos pedidos, cumulação de pedidos. Cumulação de pedido ela pode ser própria ou imprópria. O que é a acumulação de pedido própria? É aquela em que você realmente formula 2 pedidos, ou mais de um pedido. Há uma pluralidade de pedido. Você pede um e o outro. O outro e um outro. Esse outro e mais um outro. Então você vai acrescentando a partícula e. Na acumulação imprópria, não se fala em e, se fala em ou. Eu quero um pedido 1 ou o pedido 2. Na acumulação imprópria, por que se chama acumulação imprópria? Porque nós não temos cumulação. Quando você vai a juízo e fala assim, excelência, eu quero ou a prestação 1 ou a prestação 2. Quantos pedidos você formulou? Um só. Você formulou um pedido. O que você concedeu foi 2 alternativas. Seja 1 ou seja 2, que você quer uma providência só. Por isso que nós temos a acumulação própria e quando nós temos propriamente mais de um pedido. E a acumulação imprópria, ou quando nós temos, na verdade, mais de uma possibilidade. A acumulação própria está no artigo 327, a acumulação imprópria está no artigo 326. Podemos parar por aqui? Claro que não. A acumulação própria, aquela que trata de mais de um pedido, a partícula E, ela se subdivide também em 2 categorias. Nós temos a acumulação própria simples. Acumulação própria simples é aquela que se formula mais de um pedido e entre eles não há qualquer relação. Então a parte formula pedido de dano material e pedido de dano moral. Pedido de dano moral e pedido de dano estético. São 3 pedidos distintos, que a parte está querendo os 3, ela quer a condenação do réu ao pagamento dos 3, são 3 pedidos distintos e ela formula 3 pedidos. Ela quer o dano material, ela quer o dano moral e ela também quer o dano estético. Só que o juiz pode julgar os 3 de maneiras distintas. Pode ter havido só dano material e não ter havido nenhum dos outros 2. Como pode não ter havido dano material, mas dano moral e dano estético sim. E são várias as opções. Tá? Então, na acumulação própria simples, não há interdependência, não há relação, vínculo de necessariedade entre os pedidos. Nós temos também a acumulação própria sucessiva. O que é a acumulação própria sucessiva? Quando há uma interdependência. O juiz não pode analisar aleatoriamente os pedidos. Ele só vai poder analisar o pedido 2 tendo superado o pedido 1. Quando um pedido é uma premissa lógica de um outro pedido. Exemplo, paternidade e alimentos. O juiz não vai julgar primeiro alimentos, condenar o réu ao pagamento de alimentos, para depois analisar se ele é ou não é pai. Aí depois ele diz que não é pai. Seria uma sentença esquizofrênica. Não faria sentido nenhum. Então, na acumulação própria sucessiva, há uma interdependência, uma relação entre os pedidos. Você pede a reintegração da posse em razão da rescisão do contrato. Então, você quer a rescisão do contrato de compra e venda, e porque o contrato vai ser rescindido, você quer se reintegrar na posse do imóvel que era seu, está em posse do réu. O juiz pode determinar a reintegração da posse, para depois analisar se ele vai ou não rescindir um contrato? Não. O juiz vai conceder ou não a reintegração a depender se ele vai ou não rescindir o contrato. Então há um vínculo lógico de necessariedade entre um e outro. Então a acumulação própria, na qual se formula mais de um pedido, uma pluralidade própria de pedidos, ela pode ser simples, quando um não tem relação com o outro necessariamente de ordem lógica, e nós temos a acumulação própria sucessiva, quando tem que observar uma ordem de sucessão, uma ordem lógica. Também a acumulação imprópria, ela se subdivide. Nós temos a acumulação imprópria, quando não se fala em e, mas se fala em ou. Formular um pedido ou outro. Nós temos a acumulação imprópria eventual e a acumulação imprópria alternativa. Acumulação imprópria eventual, quando o autor estabelece uma ordem de preferência. Ele quer um pedido só, mas ele fala, olha, excelência, eu quero que você primeiro analise essa hipótese. Se não me entregar essa, aí eu quero essa segunda hipótese. Se não me conceder essa, aí vai para a terceira. Mas, excelência, não analisa a terceira em primeiro lugar, não, né? Essa é a última que eu quero. O que eu quero em primeiro lugar, que eu tenho preferência, é a de número 1.
Tá? Então você imagina que por conta de um acidente que o autor venha a sofrer, ele está indo ao juízo pleiteando ou a aposentadoria por invalidez, que é o que ele quer em primeiro lugar, ele quer a aposentadoria por invalidez, mas se o juiz entender que não tem elementos para aposentar por invalidez, que lhe seja concedido o auxílio-doença. É claro que ele não quer os dois, ele quer um ou outro, porque a aposentadoria por invalidez exclui o auxílio-doença, né? Ou um ou outro. E ele não quer, em primeiro lugar, auxílio-doença. A preferência dele é pela aposentadoria. Ele acha que ele não tem mais condições elaborativas, não tem mais como trabalhar. Ele quer ser aposentado por invalidez. Mas se ele não formula mais nenhum pedido e o juiz entender que não é caso de aposentadoria por invalidez, seria julgado improcedente o pedido. Então ele fala assim, né, se o senhor não achar que é o caso de aposentadoria por invalidez, me conceda pelo menos auxílio-doença. Tá? Nós temos um pedido só, ou uma providência ou outra, e entre elas tem uma ordem de preferência. Essa é a acumulação imprópria e eventual. Nós temos também a acumulação imprópria alternativa. É quando não há uma ordem de preferência. Quando ele vai a juízo e indica para o juiz quais são as hipóteses, o cardápio de providências que ele aceitaria. Não é que ele vai a juízo e fala assim, vê o que dá para fazer e qualquer coisa eu aceito. Não é isso. Ele fala assim, eu quero uma providência. Ou essa ou essa. O que o senhor quiser, tá bom. A rescisão do contrato ou a revisão da cláusula. Eu não quero o contrato do jeito que está. Ou o senhor rescinde o contrato, ou eu até aceito que o contrato permaneça, mas desde que a cláusula X, que é a que mais me está incomodando, seja revista. Então, ou a rescisão do contrato ou a revisão da cláusula. Não tem problema permanecer com esse contrato, não, se essa cláusula for revista. Ou uma ou outra, e não há uma ordem de preferência. O autor aceita qualquer uma delas. Tá bom? Bom, com relação ainda sobre a acumulação do pedido, uma última consideração. Na verdade, faltam duas considerações. Nós temos que falar também da reconvenção. A reconvenção está lá no artigo 343. A reconvenção ela é uma demanda autônoma e incidental no processo que o réu move em face do autor. Então nós temos imagine que o autor vai a juízo em face do réu formulando um pedido. Temos cumulação de pedidos? Não. Apenas um pedido. A condenação do réu é ele pagar 10 mil reais. Aí o réu contesta dizendo que não tem que pagar nada. E além de contestar, ele apresenta uma reconvenção. Fala assim, eu não quero pagar nada e mais do que isso. Eu quero que o autor me pague. Essa pretensão formulada pelo réu tem o nome de reconvenção. Pois a reconvenção acaba gerando no processo uma acumulação de pedidos. Isso foge um pouco o tema da petição inicial, porque não é uma acumulação provocada pela petição inicial. Mas, inegavelmente, está dentro do tópico acumulação de pedidos. Por isso que eu trouxe aqui para os senhores. Seria uma acumulação de pedidos heterônoma, não provocada por uma parte, mas provocada pela outra parte. Nós tínhamos um pedido com um pedido, nós temos um processo com um pedido só, e com a reconvenção nós passamos a ter um processo apenas, que passou a ter dois pedidos. O pedido do autor em face do réu e um outro pedido do réu em face do autor. Tá certo? Bom, o último tópico relacionado à acumulação de pedidos são os requisitos da acumulação. E os requisitos da acumulação estão no artigo 327, parágrafo 1º. 327, parágrafo 1º. São requisitos de admissibilidade da acumulação. E aí diz lá, os pedidos têm que ser compatíveis entre si, que seja competente para conhecimento deles o mesmo juízo e que seja adequado para todos o mesmo procedimento. Então nós devemos que é necessário que o juízo seja competente. Não pode, por exemplo, numa demanda civil, imagina uma demanda de divórcio, o réu fala assim, inclusive, já que estamos resolvendo tudo aqui do nosso divórcio, eu quero discutir a relação trabalhista, que eu sou empregado dela numa empresa lá que ela é sócia. Então eu quero discutir aqui tudo que eu me submeti a fazer nesse tempo todo, porque éramos marido e mulher. Claro que não. Há aqui uma questão de competência absoluta da justiça do trabalho. Ele não pode discutir isso numa causa civil, na vara de família. Aí não pode acumular. Tá? Então não pode acumular tudo. Tem que respeitar esses princípios, esses requisitos aí. Por isso também, por conta desses requisitos, agora mais especificamente quanto à adequação do procedimento, que você não pode acumular pedidos de natureza cognitiva, quando você quer a declaração do juízo, a certificação do direito, e também pedidos executivos, quando o que você pede é a satisfação do direito.
são procedimentos distintos. Tá? Bom, agora sim, um último tópico para acabar esse extenso vídeo sobre pedido. Veja, por isso que eu tive que tratar num vídeo separado. Pedido é algo relevantíssimo. O último tópico sobre o pedido, a possibilidade de ampliação do pedido. O autor formulou um pedido. Será que ele pode, lembrou depois, ele quer acrescentar um outro pedido? Pode. Nós temos que ver o artigo 329. O artigo 329 começa assim, o autor poderá. O autor poderá. Ele tem 2 incisos. O que esses 2 incisos vão nos dizer? Vai dizer que até a citação, que é o inciso primeiro, ele pode alterar livremente. Porque o réu não faz parte da relação processual ainda. O réu não recebeu a citação. O réu não tem ciência de nada. Então, até a citação, ele é livre, o autor, para acrescentar o pedido 2, que ele esqueceu, ou depois o pedido 3. E o que vai acontecer? Que o processo vai demorando mais. É o interesse dele que está em jogo. Mas quando o réu vai receber a citação, veja, se o autor acrescentou 5 pedidos, né? 4 pedidos. Era 1, ele lembrou de mais um, botou, depois lembrou de mais outro, botou, no final ficou 5 pedidos. Quando o réu recebe a citação, ele recebe tudo junto. Ele sabe que ele vai ter que contestar, vai ter que comparecer à audiência e eventualmente contestar aqueles 5 pedidos. Ele tem conhecimento sobre tudo. Então a primeira consideração é essa, até a citação livremente. Depois da citação, o processo não é do autor apenas, né? O réu passou a ser um sujeito processual. Então ele não pode alterar livremente. O autor até pode alterar, diz o inciso 2º, desde que tenha o consentimento do réu. Então, desde que haja o consentimento do réu, o autor pode alterar o pedido. Mas aí, os senhores, nós temos aqui um problema. O CPC de 73, o código anterior, ele dizia expressamente que era vedado, que não se admitia a alteração do pedido, a modificação. Isso também é chamado pela doutrina de estabilização da demanda. Que a demanda estaria estabilizada, ou seja, não admitiria, portanto, a alteração do pedido, após o saneamento. Após o saneamento do processo, portanto, seria uma certificação do Estado juiz que o processo está pronto para julgamento, está em vias de ser julgado. E aí seria um contrassenso, seria uma questão que ia contra a lógica, você admitir que o autor mudasse. Porque isso iria reabrir toda a discussão naquele processo, um processo que já estaria pronto para julgamento. Então, no código anterior, nós tínhamos 3 incisos. Um que permitia livremente, o outro que permitia desde que o réu permitisse, né, concordasse, e um terceiro que impedia, que vedava expressamente. Veja que no código atual nós temos 2 incisos só. Um que diz que pode livremente, o outro que diz que pode com consentimento. O que a doutrina vem se perguntando é o seguinte: e agora, será que após o saneamento, como o código é silente, o autor pode modificar? E inicialmente a doutrina majoritária havia afirmar que não, porque isso seria contra a lógica e tudo mais. Só que depois nós nos demos conta que nós temos o artigo 190. E o artigo 190 é o que trata do negócio jurídico processual. As partes podem convencionar sobre o procedimento. Veja, como nós já tivemos a citação do réu, de qualquer maneira terá o consentimento dele. Então, se é atravessada uma petição no processo pelo autor e pelo réu, dizendo que querem reabrir a instrução, o juiz não poderia se opor. Negócio jurídico processual. As partes podem tratar sobre o procedimento. Essa ainda é uma questão tormentosa em sede doutrinária, não está definida. O código trata apenas dessas 2 hipóteses e é silente quanto a essa vedação que tinha no código anterior. Isso que eu lhes apresentei é uma interpretação doutrinária. Tá certo? Então, senhores, encerrar o vídeo aqui, está extenso demais. Meus vídeos costumam ser mais breves do que esse, mas é porque, em relação ao pedido, nós temos bastante coisa para falar. Por isso que eu tratei ele de forma separada aqui para vocês. Espero ter atendido. Tá? A ideia é justamente tratar da forma mais ampla possível e uma explanação, uma exposição de qualidade para os senhores, de forma gratuita aqui no nosso canal. Tá certo? Então fiquem todos com Deus e até uma próxima. Se possível, curtam o vídeo aí e indiquem para os colegas.